Comecei a falar com os meus pais, como eu tava me sentindo e etc. E a minha mãe teve uma brilhante ideia de, tipo, me dar o seguinte conselho: por que você não vai pra uma igreja de jovens? E eu fiquei tipo, caraca. Porque eu já ia na igreja no Brasil quando eu era mais novo, mas eu parei com 16 devido a alguns fatores na minha família, etc. E apesar de eu ter os meus princípios, eu vivia a vida do jeito que eu queria, não pensava muito nisso. Mas nunca inconsequente. Nunca inconsequente, não, jamais inconsequente. Mas aí eu pensei, bacana, cara. E aí minha mãe pesquisou no Google lá do Brasil, achou uma igreja massa lá, que era longe. Eu tinha, tanto que eu comecei a frequentar depois, um mês depois que eu comecei a frequentar a igreja, que eu vi, cara, tá na hora de sair dessa casa, eu mudei mais pra longe no norte, então, tipo, eu tinha que pegar 2 ônibus, um trem e mais um ônibus pra chegar na igreja. Cara, tipo São Paulo, sair da zona norte pra zona sul. Só que aqui na Austrália. Então, aqui também corre, tem ônibus, não é tão fácil não. Agora tá um pouco mais fácil porque eles fizeram a conexão lá do bondinho, né, o tram, que é tipo um metrozinho que passa na rua, e aí leva agora até a estação de trem, mas antes tinha que pegar o ônibus mesmo. E, cara, foi ali na igreja que aconteceu certas coisas que, tipo, eu vi claramente sinais de Deus na minha vida, que eu falei, cara, é aqui que eu tenho que estar. E eu fiquei lá por 2 anos e pouco, mais ou menos 1 ano desde que eu havia começado a ir na igreja. O pessoal da igreja chegou em mim e perguntou, tipo, por que você não começa uma célula, ou como eles chamam aqui de connect, um connect de brasileiros? Porque eu era o único brasileiro da igreja ali na época, né? Não tinha nenhum outro brasileiro. E esse era um dos motivos pelo qual eu ia naquela igreja, apesar de ser longe, porque, cara, não tem nenhum brasileiro. O que eu mais tenho a oportunidade de conhecer gente que mora aqui realmente, de verdade. Só um gancho, como que você achou essa igreja? No Google, man. A minha mãe pesquisou no Google e vi lá, parecia ser legal, fui. Mas ela não é uma igreja, por exemplo, que nem no Brasil a gente tem lá a Assembleia de Deus, tem, sei lá. Não tem nenhuma dessas. Aqui na Austrália a denominação de igreja não é tão extensa quanto no Brasil. Você pode chamar o Brasil como um país muito mais religioso nesse quesito. Você tem várias vertentes, né? Aqui não necessariamente. Você tem, tipo, igreja batista, essas coisas, mas não muito. Aqui você vai ver muitas pessoas se denominando apenas cristãos, né? Sim. E então, quando eu fui pra igreja, né, comecei aí, etc., a igreja me abordou, né, pra começar um grupo de brasileiros. Aí é onde eu falo que, tipo, Deus vai conectando os pontinhos. Cara, deu 1 semana depois que o pastor me abordou, me brota um cara chamado Antônio, mineiro. Gente boa. Gente boa demais, Antônio. Meu Deus do céu. Salve, Antônio. Salve, Antônio. Ele vai tá assistindo aqui depois, vai rachar os bicos, quem fala ele. E, cara, o Antônio tinha muita experiência de igreja. Ele cuidava de gerenciamento de igreja lá no Brasil, etc. Ele tem muito conhecimento. E ele é um cara que tem um coração muito grande. Ele, cara, assim, tô ainda pra encontrar uma pessoa que nem ele nesse quesito de servir, ajudar os brasileiros, etc. Não só brasileiro, mas pessoas em geral. E, cara, a gente ficou em pé 4 horas conversando sobre como fazer esse grupo. E esse grupo, a gente decidiu iniciar ele. Primeira semana foram 3 pessoas, a próxima semana foram 7, aí 14, 23, 32 e o recorde, se não me engano, foram 42 pessoas dentro de uma sala. Tudo brasileiro. Tudo brasileiro. Nossa, que da hora. E onde aconteciam essas células? Acontecia na casa do Antônio, que ele morava lá um pouquinho longe, mas aconteceu na casa do Antônio. E na época eu tava trabalhando num colégio de inglês também, então eu conhecia muitos brasileiros, né? A gente pode entrar no quesito depois dos meus trabalhos e como rodou tudo, não só trabalho, como os voluntariados que eu fiz, né? Mas só finalizar essa parte de como o grupo aconteceu, né? Começou o grupo e como eu tava naquele momento trabalhando no colégio de inglês, eu tinha muito acesso aos brasileiros que chegavam, né? E a galera chega perdidaça, né? Tipo, tentando descobrir como é que funciona a Austrália, sem amigos, com saudade de casa, né? Então é muito fácil pra você abordar essa galera, tipo assim, eu tenho um grupo ali de brasileiros, uma galera que tá aqui já faz um tempo, talvez vai ser legal pra você não só conhecer gente, mas eu acho que o principal que a gente fazia lá naquele grupo é quebrar um pouco
aquele conceito de religiosidade que a gente tem tão forte no Brasil, né? A gente era um negócio muito mais caseiro, muito mais família, tipo assim, realmente se preocupando com a vida dos seus irmãos, não aquela pregação desenfreada, dízimo, etc. Tudo aquela coisa que no Brasil você fala, me cheira a dinheiro, né? Que a igreja tá tentando roubar meu dinheiro. Não, a gente tava tentando muito quebrar isso. E, cara, cresceu muito rápido. E você acha que a maioria dos brasileiros que foram pra lá era pra criar uma conexão com os brasileiros ou realmente pra buscar a palavra de Deus? Com certeza, criar uma conexão. Tinha as pessoas que até tinham interesse, mas aí já eram pessoas que já eram familiarizadas no Brasil, mas a maioria era criar uma conexão. E era nisso que eles acabavam experienciando uma coisa muito diferente, sabe? Isso foi bom pra todo mundo? Pra todo mundo. Pra mim, pro Antônio, pra todo... É interessante porque Deus, cara, trabalha na vida de todos, no que ensina, no que aprende, no que está se voluntariando, tipo, todas as vidas são transformadas, é impressionante. Tipo, eu nunca preguei, tipo, de dar palavra e coisa, e com os ensinamentos do Antônio, eu comecei a pregar, a gente tinha o louvor e, cara, eu vi um aprendizado muito grande que eu tive ali naquele momento. Eu vi amizades que eu tenho até hoje, desde esses 5 anos que eu conheci de lá, eles ainda são meus amigos, que eu durmo na casa deles lá em Gold Coast, né? E mesmo assim, pessoas que voltaram pro Brasil, que hoje a gente sabe que são crentes mesmo, que se batizaram e estão atrás. A semente a gente sempre planta. Ainda existe esse grupo? Não, esse grupo não existe mais, porque muitas pessoas acabaram voltando pro Brasil, outras se mudaram, outras simplesmente pararam de ir, né? Esses grupos, eles... É difícil grupos que se estendem por tanto tempo assim, né? Mas independente, a gente sabe que quem foi lá teve uma experiência bacana e tiveram não só aprendizado, mas as vidas tocadas mesmo, né? Legal. E foi bênção, assim, sabe?